sabia que você existia. Sabe, tem muita coisa importante na vida que a gente não sabe exatamente que dia começou. Relacionamentos, momentos importantes, pessoas inesquecíveis. Nem tudo na vida podemos estabelecer um momento como ponto de início ou como ruptura para algo devastador que está prestes a acontecer. Mas este não é o caso. Eu sei exatamente onde eu estava quando tudo na minha vida mudou. E eu estava de costas, com a mão direita levantada, tentando alcançar um pó de café em promoção na prateleira mais alta do mercado Vera Cruz, em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Era uma manhã quente de terça-feira, feriado prolongado. O sol brilhava lá fora com aquele ar preguiçoso de cidade turística e eu estava sozinho. Ainda meio grogue por ter abusado da bebida na noite anterior. O mercado estava cheio. Turistas de bermuda, chinelo, famílias falando alto sobre onde iriam almoçar depois. Um ventilador barulhento girava no teto, sem refrescar a ninguém. O cheiro de pão doce recém-saído do forno se misturava com o forte aroma de queijos expostos logo na entrada. Era tudo banal e agitado. Filas incômodas, tudo preparado para as festas do Réveillon. Amor, pega o café tradicional, por favor. A voz soou atrás de mim com a naturalidade de quem repete uma cena cotidiana há anos. Sem pensar, obedeci. Deixei o pacote de extra forte que estava segurando e peguei o tradicional, esticando o braço na ponta dos pés para alcançar a embalagem escondida no fundo da prateleira. O gesto foi automático, como se fosse um hábito. Entreguei o café para a mulher atrás de mim, sem sequer olhar para ela. E continuei andando pelo corredor, à procura do adoçante, enquanto resmungava. Eu, na verdade, estou precisando de uma bomba de cafeína, Isa. Foram exatos 3 passos, até que eu parasse de repente. Um turbilhão de informações confusas atravessou a minha mente como um raio. Um nome saiu da minha boca, como se tivesse sido arrancado de um lugar que eu desconhecia. Isa. Eu nunca chamaria uma desconhecida assim. Virei-me devagar. A mulher estava ali, imóvel, segurando o café com uma das mãos e uma cesta de compras na outra. Os olhos marejados, arregalados, como se tivessem sido atingidos pelo mesmo raio que me atravessara. O mercado parecia ter parado junto com a gente. O burburinho das vozes, o barulho dos carrinhos, o tilintar das garrafas, tudo se dissolveu, restando apenas aquele silêncio pesado que antecede uma revelação. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou num fio de voz. Vestia calça jeans estilo capo, uma sandália delicada, camisa florida para dentro da calça, cabelos presos com uma franja caindo sobre os olhos delicadamente. Devia ter uns 35 anos. Seus olhos chamavam a atenção. De onde eu te conheço? Perguntei com a voz trêmula, quase infantil. Eu não sei do que o senhor está falando, respondeu recuando, a voz embargada. E então girou nos calcanhares, caminhando apressada em direção ao corredor dos biscoitos. Espera, moça. Espera, desculpa. Balbuciei ainda sem entender. Ela parou por um segundo. Eu a vi de perfil, a boca entreaberta como se buscasse oxigênio. Ela respirou fundo e disse: Olha, moço, eu peço perdão, viu? Eu te confundi com o meu marido, veja. Estou morrendo de vergonha. Desculpa, tá? E obrigado por pegar o café para mim. E se afastou mais uma vez. Foi quando, sem pensar, deixei escapar o nome que me queimava a boca. Isadora. Ela congelou, de costas para mim, mas visivelmente abalada. Seus ombros eram delicados. Murmurou algo que me atingiu como um soco.
Miguel. Isso! Sou eu, o Miguel, respondi com o coração disparado. Ela se virou devagar, os olhos tomados por lágrimas. Mas antes que pudesse me encarar por completo, balançou a cabeça em negação. Mas eu não falei nada. É claro que disse. Eu ouvi você dizer o meu nome. Eu não disse não, moço. Eu não disse nada. Mas eu ouvi, eu tenho certeza. Ela levou a mão à boca, tentando controlar o choro. Olha, eu preciso ir. Eu também não estou entendendo nada. E se o senhor me desculpa, eu vou indo, tá? Meu marido está com o nosso filho no carro esperando. Desesperado, dei um passo à frente e toquei o seu braço. E foi como encostar num fio elétrico desencapado. Ela deu um sobressalto violento, como se o meu toque tivesse atravessado a sua pele até os ossos. Seus olhos me fuzilaram, e então deixou cair a cesta de compras no chão. O barulho ecoou alto demais, fazendo com que algumas pessoas olhassem em nossa direção. Isadora recuou, apavorada. Apressada, quase tropeçando, saiu pelo corredor em direção à saída. Eu a segui vagarosamente, incapaz de deixar que desaparecesse. Mas ela não olhou para trás. Atravessou as portas de vidro do mercado, correu até o estacionamento e parou diante de uma van azul metálica. Puxou a maçaneta com força, nervosa por estar trancada do lado de fora. Bateu no vidro com a mão em pânico. De dentro, um homem destravou a porta. Viu uma criança se mexendo no banco de trás. Isadora entrou rapidamente, ainda gesticulando, ainda em prantos. O marido ligou o carro e a van arrancou sem dar tempo de qualquer reação. E eu fiquei ali parado, diante das portas do mercado, sentindo o sol quente de dezembro bater no meu rosto, mas por dentro, completamente congelado. Na boca, um gosto salgado de medo. E o nome dela, Isadora, ecoando como um mantra impossível de calar. Do lado de fora, a vida da cidade seguia normalmente. O movimento de turistas enchendo a praça, vendedores oferecendo lembrancinhas, o som distante de sinos da igreja anunciando o meio-dia. Mas para mim, tudo tinha se partido em duas metades, o antes e o depois daquele instante. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Não era ilusão, não era coincidência, não era confusão. Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro. Eu sabia que você existia. Capítulo 2. Coloquei um cigarro na boca, mas não acendi. Eu estou parando de fumar. Na verdade, eu não acendo um cigarro há 5 anos. Mas essa prática de manter um maço no bolso e eventualmente colocar um careta na boca quando a coisa sai fora do controle vem me ajudando nesses anos em que eu tento recuperar justamente o controle sobre a minha vida. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou sozinho. Eu digo sozinho porque a Cláudia foi para São José com a Malu passar o ano novo com a família dela. O primeiro ano novo sem a minha esposa e filha. O primeiro ano novo sem elas. O cigarro pendurado no canto da boca, a latinha gelada na mão. Abri a porta de vidro da sacada e senti o prazer imediato do chão frio de cerâmica sobre os meus pés descalços. O apartamento, alugado por aplicativo, era simples, mas bem localizado. 4 andar, varanda larga, vista aberta para as montanhas verdes de Águas de Lindóia. O preço tinha sido bom, quase um presente. E talvez por isso a mobília fosse um pouco ultrapassada. Sofá a gasto, geladeira que fazia barulho quando abria, as cortinas com cheiro de poeira antiga. Ainda assim eu estava grato. Não conhecia essas bandas. Sempre passávamos o Réveillon em São José, na casa dos sogros. Era tradição, como tantas outras tradições que agora estavam em pedaços na minha vida. Lá fora, um tucano cruzou o céu num voo esforçado, tentando manter o equilíbrio, apesar do bico pesado e desproporcional. Sorri com ironia.
Eu me sentia exatamente assim, carregando um peso que não cabia em mim. Joguei o cigarro para o canto da boca e virei a cerveja em goles lentos, como se fosse o batismo oficial de mais um dia de excessos alcoólicos. Mas imediatamente me repreendi. Não, hoje não poderia ser igual ontem. Ontem tinha acabado em vexame. Bar, desconhecidos, um karaokê que eu não lembrava de ter subido ao palco e um retorno tropeçando pelo calçamento da avenida. Eu não tinha mais 20 anos. O corpo cobra com juros. A vida cobra ainda mais. Mas como evitar? Como não se perder um pouco quando, numa tarde qualquer de domingo, depois de 20 anos de casamento, sua esposa vira para você e diz que acabou? A vida é assim. Relacionamentos acabam. E você não pode simplesmente inaugurar um novo vício a cada vez que isso acontece, não é, Miguel? Aliás, eu não sou o primeiro da minha turma. Falei isso para mim mesmo. Aconteceu com o Carlos, com o Daniel, com o Renan, e todos sobreviveram. Mas havia algo injusto nisso, algo de maldito que me corroía por dentro. A Cláudia nunca gostou de redes sociais, imaginem. Sempre implicou com quem postava cada refeição, cada passo, cada paisagem. E agora, de repente, eu a via de shortinho em fotos fazendo trilhas, subindo montanhas. Quem diria? Ela que mal aceitava uma caminhada em volta do lago para ver os patos. Agora estampava sorriso largo nas selfies, cercada justamente das amigas que ela mesma criticara por 20 anos, chamando de fúteis. Agora eram suas companheiras de aventura. Engraçado como as pessoas se reinventam quando querem se livrar de você, não é? O sol começava a se recolher atrás das montanhas. O céu ia ganhando tons de laranja e lilás. A tarde descendo vagarosamente, como se desse tempo para todos respirarem antes da noite. Era realmente bonito, se era. Eu moraria aqui tranquilamente. Talvez ainda more. Quem me impediria agora? Ora, 42 anos. Acompanhem comigo. 20 deixados em um relacionamento que eu, em algum nível, acreditava estar tudo bem. É claro, eu não sou inocente ao ponto de achar que estava perfeito. Nunca está. Sempre tem alguma coisa. O maldito vaso sanitário, por exemplo, que levou 2 anos para eu chumbar de novo no chão depois que soltou. Eu sabia que ela me amava menos por conta daquela demora, daquela goteira irritante, daquele descaso. Ainda assim, mesmo com todos os pequenos defeitos, eu não me considerava um mau marido. Eu tenho repetido esse discurso mental nos últimos dias. E já sei que tá ficando chato. Até pra mim. Mas eu não consigo deixar de pensar. Eu não fui um filho da puta com ela. Não houve amantes. Não houve golpes financeiros que tirassem nosso sono. Não houve explosões de raiva que resultassem em ofensas irrecuperáveis. Eu nunca levantei a mão, nunca levantei a voz além do limite de uma discussão comum. Não que isso fosse... Não era mais do que minha obrigação, é claro, mas me diga, quantos homens hoje cumprem suas obrigações? Eu cumpri, minimamente. E mesmo assim, no fim, restou o vazio. Restou o... Eu não sei bem o que eu quero agora. Tomei outro gole. O gosto amargo da cerveja quase apagava o gosto amargo do ressentimento. Quase. O suficiente, pelo menos, para me dar ânimo de levantar e decidir. Era hora de sair daquele apartamento, de tomar um banho, de descer para a avenida, deixar a noite me carregar. O banho foi demorado, mas simbólico. A água fria escorrendo pelas costas parecia expulsar um pouco da ressaca. Saí, escolhi uma bermuda branca limpa, camisa florida azul com detalhes verdes, um tênis confortável. Olhei-me no espelho. Parecia um turista qualquer,
pronto para se perder entre tantos outros. E talvez fosse exatamente isso que eu queria: desaparecer na multidão. Quando cheguei à rua, a cidade ainda estava pulsando. Turistas ocupavam cada esquina. Vendedores de sorvete e pipoca disputavam espaço com barraquinhas de artesanato. A praça central se iluminava com refletores improvisados, e pela movimentação percebi que haveria shows. Torci para que fosse de rock, qualquer coisa menos aquele batidão de funk que fazia tremer o asfalto em São Paulo. Vocês me perdoem, mas eu não aguento a nova geração. Segui o fluxo de gente até o lago. As luzes refletiam na água, e o barulho das vozes se misturava ao coachar dos sapos que não se intimidavam com a presença humana. Encontrei um quiosque de madeira, mesas de plástico espalhadas pela calçada e sentei. Pedi outra cerveja. E só então permiti ao meu cérebro voltar ao assunto que evitara o dia todo: um incidente no mercado. Respirei fundo. A espuma da cerveja brilhou sobre a luz amarela do poste. A lua, enorme, começava a subir no céu, crescente, mas já quase cheia. Olhei fixamente para ela, como se fosse possível encontrar uma resposta escrita em sua superfície acinzentada. Quem é Isadora? Essa pergunta ecoava em mim como uma sentença. Não era coincidência. Não era apenas o gesto mecânico de ter entregue o café a uma desconhecida, claro que não. Não era apenas o lapso de ter chamado alguém por um nome. Eu tinha ouvido meu nome de volta. Eu tinha sentido o choque do contato. Eu tinha visto a mesma confusão no olhar dela. O que significava aquilo? Isadora, a mulher do mercado. O nome continuava reverberando em mim, mais íntimo do que deveria. E por mais que eu tentasse, não conseguia afastar a ideia perturbadora. Não era a primeira vez que eu a chamava assim, e eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Capítulo 3. A banda já tinha aquecido o público com sucessos que todo mundo parecia conhecer de cor, menos eu. Não que eu não tivesse ouvido aquelas músicas antes. É claro que tinha. Em alguma festa, em algum churrasco distante, no carro, mas nunca dei a devida atenção. Agora, sozinho, sentado em uma cadeira de plástico no meio da multidão de turistas felizes, cada acorde parecia vibrar direto no meu coração. A cerveja gelada já não era a primeira. Talvez fosse a terceira ou quarta. Eu havia perdido a conta, o que nunca era um bom sinal. Mas naquela noite, pouco importava. Eu precisava estar exatamente ali, anestesiado o suficiente para sentir, mas consciente o bastante para lembrar no dia seguinte. E então, como se o destino tivesse resolvido dar uma piscadela, os acordes de... eu acho que estava tocando a Lanterna dos Afogados, começaram a soar. A praça inteira vibrou. O público aplaudiu, cantou junto, e eu, sem aviso, me vi cantando também. Não apenas cantarolando a melodia como faz no carro, mas realmente cantando, em voz alta, como se cada palavra tivesse sido escrita para mim. Fechei os olhos, senti a brisa quente da noite de verão roçar meu rosto, misturada ao cheiro de milho assado e algodão doce que vinham das barracas ao redor. A multidão cantava em coro, mas de repente parecia que só havia eu. Minha voz se confundia com a de todos, mas dentro de mim ela soava isolada, gigante, como se fosse a única ecoando no universo. A letra, que sempre me soou como uma canção bonita e melancólica, agora era um chamado direto, uma viagem. Eu não sei se foi a bebida, o calor ou algo mais, mas eu flutuei de verdade. Era como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Meus pés firmes no chão de pedra da praça, mas a minha mente em outro espaço,
numa sala difusa de memórias que não eram minhas, ou que talvez fossem, mas eu nunca lembrara antes. Vi flashes, cenas borradas, como fotos que passam rápido demais em um projetor antigo. E eu vi a Isadora. Ela estava em todas elas. Um riso abafado de madrugada, um beijo apressado na chuva com o guarda-chuva caindo ao chão, o cheiro de café fresco num domingo preguiçoso, um lençol claro azul com as marcas do sol entrando pela janela, tudo em estalos de microsegundos, como se a memória se abrisse e fechasse numa piscadela cruel, deixando apenas um gosto de saudade que eu não tinha o direito de sentir. Quando a multidão explodiu no refrão, eu abri os olhos de súbito. Estava suado, tonto, mas com alguma estranha paz interior. Era a viagem mais realista que eu já experimentara. Mais forte do que qualquer bebida, mais vívida do que qualquer sonho. Fiquei até a metade da música e, sem pensar, me levantei. Peguei a cerveja pela metade, joguei fora e continuei a caminhar. Eu não queria esperar pelo fim do show, nem pelas palmas. Eu precisava sair dali antes que aquele lugar me engolisse. A praça estava tomada de turistas. Crianças com balões coloridos, adolescentes rindo em grupos, casais de mãos dadas, todos felizes, todos inteiros, e eu atravessando a multidão com a sensação de estar em duas dimensões ao mesmo tempo. E foi aí que os sinais começaram a aparecer. Primeiro, um vendedor ambulante passou por mim com uma bandeja de doces caseiros. Entre as paçocas e cocadas, uma caixinha de fósforos velha e gasta estava jogada em cima, como se tivesse caído ali por acaso. Na caixa, escrito a caneta, Isa. Olhei 2 vezes. Quando tentei pegar, não havia mais nada. Segui andando, perturbado. Mais adiante, uma criança corria com uma bexiga vermelha. Ela se soltou da mão dela e veio parar bem perto dos meus pés. Quando me abaixei para pegar, vi rabiscado em marcador preto, Miguel, I love you. O coração quase disparou. Entreguei de volta para a menina a bexiga, que sorriu sem imaginar o estrago que tinha causado. Na esquina, um casal discutia. Ouvi a mulher dizer com raiva, Isadora, você não me escuta nunca. O homem respondeu exaltado, mas as suas palavras já não mais faziam sentido. O nome dela ficou martelando nos meus ouvidos, como se tivesse sido dito por mim. Eu acelerava o passo, tentando organizar meus pensamentos. Puxava pela memória, desesperado, em busca de algo lógico. Será que, antes de conhecer a Cláudia, eu tive alguma história mal resolvida com essa tal de Isadora? Sei lá, um beijo bêbado, uma paixonite de adolescente esquecida? Mas não, eu não era esquecido assim. Não havia espaço para dúvida. Eu definitivamente nunca tinha visto essa mulher antes. E ainda assim eu a conhecia. A noite avançava. O movimento de turistas diminuía nas ruas mais afastadas. As vozes da praça ficavam para trás e o som de grilos e cigarras começava a tomar conta. Andei sem rumo até chegar a uma praça menor, escondida entre árvores antigas. No centro, um coreto branco, iluminado apenas pela luz fraca de um poste. Estava vazio, silencioso, como um santuário esquecido. A brisa quente balançava as folhas das árvores, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Algo naquele lugar me paralisou. Era como se eu já tivesse estado ali antes. Não uma, mas muitas vezes. Fechei os olhos, e então as imagens vieram. Eu e Isadora sentados nos degraus do coreto, rindo de algo banal. Eu tocando violão desafinado e ela batendo palmas no ritmo. Eu segurando sua mão. O calor da pele tão real que quase acreditei que podia senti-lo. As cenas não duraram mais que segundos, mas me deixaram em frangalhos. Coração disparado,
a mente confusa, como se a fronteira entre a lembrança e a imaginação tivesse sido dissolvida. Foi quando abri os olhos e ela estava ali, de verdade. A Isadora, de pé na entrada do coreto, sozinha, vestido florido, leve, balançando com a brisa, os cabelos soltos, iluminados pela luz amarelada do poste, os olhos arregalados, completamente assustados por me ver ali àquela hora. Você, murmurou recuando um passo, como se tivesse encontrado um fantasma. Eu fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Minha boca seca, a garganta travada. O coreto inteiro parecia tremer com a presença dela. Era real. Ela estava diante de mim. E pela primeira vez na vida, eu tive certeza de que nada na minha existência seria o mesmo a partir daquela noite. Capítulo 4. Só me responde uma coisa, disse ela tremendo. A voz como o estalo de um galho seco. Mantinha-se a uns 2 metros de mim, como se aquele espaço fosse a última linha de defesa contra um perigo que nem ela sabia mesmo nomear. Qualquer coisa, respondi num suspiro, sentindo o ar da noite atravessar na minha garganta como uma brisa úmida. Quem é Cachalote? A pergunta caiu sobre mim como uma pedra no meio de um lago sereno. As ondas se espalharam dentro do meu peito, me confundindo, me virando ao avesso. Eu não fazia ideia de quem ou do que ela estava falando, mas sem que pudesse controlar, minha boca se adiantou à razão. Cachalote é o nosso cachorro. Um silêncio denso se instalou, tão pesado que parecia abafar até o som dos grilos. Nem as árvores se atreveram a balançar, só os nossos olhos desviados, procurando refúgio no chão, como se ali houvesse respostas escondidas nas pedras da praça. Eu não sabia de onde tinha saído aquilo. A palavra nosso queimava em minha boca. Claro, não fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia justamente o que ela mais temia ouvir. Engoli seco, tentando me agarrar ao fio da realidade. Eu nunca tive um cachorro, balbuciei como quem tenta apagar um rabisco feito a lápis. E eu tenho um gato, disse ela firme, como se a informação fosse um pilar, capaz de sustentar tudo o que estava desmoronando. Então, quem é Cachalote? Respondi agora mais assustado com a minha própria resposta do que com o olhar dela. Ela respirou fundo. Seus olhos verdes estavam marejados, mas carregavam uma centelha de algo que me deu arrepios. Uma certeza. Cachalote é o nosso cachorro, Miguel. As palavras me acertaram como uma ventania gelada no calor do verão. Eu quase tropecei para trás. É impossível, soltei, encarando aqueles olhos que pareciam abrir fendas dentro de mim. Por um instante, não havia praça, não havia noite, não havia turistas em hotéis distantes. Só nós dois. E a sensação de que estávamos costurados por linhas invisíveis. Ela esfregou as mãos nervosamente, quase rindo, quase chorando. É isso! Eu já li sobre isso! Disse como se tentasse se convencer da própria sanidade. Você é bom, mas não vai me deixar maluca. Seus lábios tremiam, mas as palavras saíam rápidas, como se quisessem correr mais do que os pensamentos. Meu Deus, quase caí no seu truque, Miguel. Se é esse o seu nome mesmo, não é? O café, o coreto, o cachorro, é tudo um truque de hipnose, não é? Você me hipnotizou no mercado, eu lembro, você encostou em mim, eu já vi vídeos desse tipo de coisa. Riu de nervosismo, um riso cortante, que não combinava com a doçura da noite. Você é bom! Olha aqui, seu tarado. Apontou o dedo para mim.
E esse gesto parecia querer me empurrar para fora de sua realidade. Se chegar perto de mim de novo, meu marido é delegado, viu? Meu marido é delegado e ele vai prender você, ok? As últimas palavras ecoaram pela praça deserta e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e desapareceu na leve bruma que se arrastava pelo chão, como um lençol fino cobrindo os paralelepípedos. E eu fiquei ali, sozinho, sentindo a brisa brincar com minhas roupas, enquanto minha mente fervilhava. Cachalote. A palavra latejava na minha cabeça como uma senha, uma chave que abre uma porta que eu nunca soube existir. Um cachorro que eu nunca tive, mas cujo nome saiu da minha boca com a naturalidade de quem chama um velho amigo. O que me assustava não era a ideia de estar enlouquecendo. Era a certeza que se infiltrava nas frestas da minha razão. E se ela estivesse certa, não no discurso do truque ou da hipnose, mas no outro, no que Cachalote era o nosso cachorro. O nosso. Meus olhos correram pela praça silenciosa. As árvores eram testemunhas mudas. O coreto, imóvel, parecia rir da minha confusão com sua boca de grades brancas. E a lua, escondida entre nuvens, se divertia em lançar pedaços de luz sobre mim, como quem joga dados sobre um tabuleiro. Eu me sentei num banco de madeira fria, tentando entender, mas tudo o que vinha eram flashes. A coleira pendurada atrás de uma porta, o som de unhas arranhando o chão de uma sala. Uma risada dela tão próxima que parecia roçar meu ouvido. E correndo pelo quintal um vulto peludo, pesado e alegre, chamado Cachalote. Fechei os olhos, o cheiro da noite era doce e quase infantil, como o algodão doce esquecido em sacolas de feira. Mas dentro de mim, a doçura se misturava à ferrugem, como um metal velho sendo raspado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, minutos, horas, tanto faz, mas eu sei que quando abri os olhos a praça parecia outra. Cada lâmpada do poste projetava sombras que não existiam antes, como se novos objetos, invisíveis aos olhos comuns, estivessem ali, circulando, me cercando. A sensação era de que eu estava no limite entre dois mundos, equilibrado numa corda bamba. De um lado, minha vida, a Cláudia, o meu trabalho, meus dias comuns, a Malu, as coisas da escola dela, tudo que eu cuidava. Do outro, essa mulher que dizia conhecer um cachorro que eu nunca tive, mas que parecia real, tão real quanto qualquer lembrança da minha infância. Senti um arrepio subir pela espinha. Talvez ela tivesse razão, talvez fosse um truque, mas não dela, nem meu, e sim de algo maior. Algo que brincava conosco como peças de um tabuleiro de xadrez maldito. Levantei-me do banco, perdido, ainda com a palavra queimando na boca. Cachalote. Um nome simples, quase engraçado, mas que naquele momento parecia mais perigoso do que qualquer segredo. E enquanto eu caminhava devagar, de volta para o hotel, percebi que de alguma forma eu não estava só. As ruas vazias pareciam observar cada passo meu. E dentro da minha mente, o som abafado de um cachorro correndo ainda ecoava, como se esperasse ansioso pelo meu chamado. Capítulo 5. Fiquei sentado por muito tempo no banco do coreto ainda, como se minhas pernas tivessem esquecido a função de me carregar. O vento frio da madrugada entrava pelas mangas da camisa, e eu só percebia que estava tremendo quando minhas mãos bateram uma contra a outra. E foi então que ele apareceu. Do nada, como um vulto que se materializa. Um mendigo se aproximou. O olhar era turvo, mas a boca parecia sorrir por dentro, de um segredo que só ele conhecia. É nessa hora que você enlouquece, não é?
e comece a entregar os pontos. É, meu amigo. Olhei para ele com desconfiança. A voz parecia sair arranhada, como de alguém que já conversava havia muito tempo sozinho. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a distância. Ele inclinou a cabeça, quase divertido. Ora, do quê? Você acha que eu não percebi? Aconteceu com você também. Você é um dos afetados pelo vórtice. Aconteceu com você também. Senti meu estômago revirar. A palavra vórtice ecoou dentro de mim como algo que eu já tivesse ouvido em sonho, mas que não deveria estar presente no mundo real. Balancei a cabeça, tentando encerrar a conversa. Que papo de maluco é esse? O mendigo gargalhou com uma tosse curta. Ai, papo de maluco. Se quisesse enganar, o problema é seu, camarada. Aliás, o problema é seu do mesmo jeito. Você não pode negar. Tem alguma coisa muito errada com essa realidade que a gente estamos. As pupilas dele ardiam num brilho estranho. Por um segundo, tive a impressão de que não era loucura, mas um aviso. Ei, compadre, pelo menos você não quer me dar um dinheiro, não? Sem pensar muito, enfiei a mão no bolso e deixei uma nota de R$20 com ele. O sujeito agradeceu com um gesto rápido e se afastou mancando, como se tivesse completado sua missão. Saí dali com pressa, o coração batendo rápido. Tentei não olhar para trás. Acordei às 11 da manhã seguinte com uma dor de cabeça brutal, como se tivesse bebido mais do que lembrava. O sonho ainda pulsava dentro de mim. Isadora sorria, cachalote corria pela casa, havia uma estante de livros, uma rede de balanço e um violão pendurado na parede. Tudo tão nítido que, por alguns instantes, acreditei que realmente tinha vivido aquilo. Levantei ainda meios 11 e liguei para Cláudia. Pedi para falar com a Malu, mas no fundo era só pretexto. Queria me certificar de que elas realmente existiam, que não era mais um desdobramento desse delírio que começava a me assombrar. Tudo bem por aí? Perguntei, tentando soar casual. Do outro lado, a voz da Cláudia era real, concreta. A risada de Malu ao fundo me trouxe alívio. Elas estavam bem, tangíveis, fora de qualquer vórtice. Suspirei em silêncio, agradecendo por aquela âncora. Desci para comprar pão, bolacha, essas coisas, na esquina mesmo, no mercadinho. Caminhar pelas prateleiras iluminadas, ouvir o barulho do caixa registrador, ver outras pessoas fazendo compras. Tudo isso me dava uma sensação frágil de normalidade. Aproveitei e comprei mais cerveja. Talvez não resolvesse nada, mas me manteria ocupado. De volta ao quarto, engoli 2 analgésicos e preparei um almoço simples. Depois estendi-me no sofá e acabei pegando no sono outra vez. A fadiga era como uma maré, e eu não sabia mais se lutava contra ela ou se deixava que me levasse. Acordei melhor. O corpo pedia movimento, então decidi correr. Escolhi uma estrada de terra, cercada por árvores e silêncio. O som dos tênis batendo no chão ritmava minha respiração, e aos poucos senti o sangue circular, levando embora a ressaca da noite anterior. Cada passo era uma tentativa de expulsar o mendigo e suas palavras da minha mente. No caminho de volta, encontrei uma pequena trilha que me levava até uma cachoeira. A água despencava em queda livre, cristalina, refletindo a luz da tarde. Entrei no lago gelado sem pensar 2 vezes. O frio cortante atravessou minha pele e paradoxalmente trouxe uma clareza rara. Por alguns minutos, a realidade parecia sólida outra vez. Capítulo 6. A visita à cachoeira tinha me enchido de ânimo. Aquele mergulho gelado, o barulho constante da água despencando pelas pedras, o cheiro de mato úmido. Tudo parecia me purificar de dentro para fora. Era exatamente o que eu precisava depois de 3 dias de excessos.
Desde o Natal eu vinha naquela rotina meio desleixada. Pouca disciplina, muito álcool, longas horas de sono quebrado e refeições desordenadas. O corpo começava a cobrar. A virada do ano seria no dia seguinte. E embora eu já estivesse conformado em passá-la sozinho, queria pelo menos atravessar aquela fronteira simbólica com uma sensação de vigor, não com o peso da ressaca. Resolvi correr. Desci pela estradinha de terra que margeava o rio, sentindo a pulsação forte nas têmporas, o coração ritmado e uma leve ardência nos pulmões. O caminho era estreito, ladeado por eucaliptos e capins altos que se dobravam ao vento, criando sussurros estranhos, como se a natureza conversasse entre si. O cheiro de terra molhada subia a cada passada. Eu sabia que o meu carro estava estacionado uns 3 quilômetros adiante, no descampado de sempre, perto de uma cerca caída. Corri solto, leve, até que o destino, sempre com sua ironia, começou a me surpreender. Foi numa curva fechada, dessas em que a poeira esconde o horizonte. Eu não sei se foi por descuido meu ou se pela pressa em terminar o treino. Quando percebi, já era tarde. O carro surgia do outro lado, vindo devagar, mas ocupando toda a largura possível da estradinha. Instinto puro. Eu não pensei. Joguei o corpo para frente, como se fosse saltar um obstáculo. Acabei batendo com as costas no capô, deslizando até rolar pela lateral. O mundo virou uma sucessão de imagens borradas. O céu, poeira, cascalho, árvores balançando lá em cima. Caí estatelado, com o ar arrancado do peito. Fiquei imóvel, tentando entender se estava inteiro, se algum osso tinha partido. O carro freou bruscamente. O som dos pneus esmagando as pedrinhas ecoou pela curva. Ainda deitado, vi galhos contra o céu alaranjado do fim da tarde. E então uma sombra se inclinou sobre mim. Uma presença ansiosa, desesperada. Era Isadora. Miguel, pelo amor de Deus, Miguel! A voz dela tremia. Ela segurava minha mão com força, os olhos marejados. Eu juro que não foi minha intenção, Miguel. Eu juro que não foi. Eu não tinha te visto. Desculpa, Miguel. Responde, por favor. Demorei um instante para recuperar o ar. Engasguei um riso nervoso e murmurei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tentei me erguer, apoiando os cotovelos no chão poeirento. As costas doíam, mas nada que parecesse grave. Ai, graças a Deus! Ela disse, e naquele instante não conseguiu mais se conter. Me envolveu num abraço longo, intenso, quase desesperado. O choque físico já era grande, mas o choque emocional foi muito maior. O cheiro dela invadiu a minha vida como um vento quente que abre todas as portas de uma casa esquecida. Era um cheiro que eu não deveria reconhecer, e, no entanto, era talvez a coisa mais familiar do mundo. Ela soluçava, pressionando o rosto contra o meu ombro. Eu, ainda atônito, me deixei envolver. A sensação era de que não nos abraçávamos havia, sei lá, séculos, e que ao mesmo tempo nunca tínhamos nos desgrudado. O tempo parecia suspenso, como se a própria tarde tivesse parado para contemplar aquele reencontro impossível. O sol, que descia devagar por trás dos morros, espalhava um ouro avermelhado pela poeira em suspensão. Era como se estivéssemos dentro de um quadro em que só existiam nós dois. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz embargada. Olhei ao redor. O carro dela estava atravessado no meio da estradinha. Faróis ainda acesos, cortando a poeira. Os pássaros, assustados com a freada, tinham voado e agora rodopiavam o céu como setas pretas contra o laranja do entardecer. Eu também não sei. Respondi depois de um longo silêncio. Isadora se afastou um pouco, mas manteve as mãos sobre o meu rosto. Os dedos finos, brancos, quentes. Ora, eu sei quem é você.
Ela disse com a convicção quase infantil: Você é o Miguel. É o meu Miguel. Não há dúvida nenhuma disso. Passou os dedos pela minha barba por fazer, como se confirmasse uma lembrança. Eu gosto de você assim, um pouco desgrenhado. Eu mesma corto seu cabelo quando cresce demais, Miguel. Isso é verdade. Isso não pode ser invenção. Eu não estou ficando doida. Suspirei fundo, tentando organizar pensamentos que pareciam correntes em direções opostas. No entanto, nunca nos vimos. As palavras saíram duras e ela recuou um passo. Encostou o corpo contra o carro, como se buscasse apoio. O vento da tarde agitava os fios do seu cabelo e ela parecia ainda mais frágil, mais perdida. Eu tenho uma ótima memória, Miguel. Eu sei que nunca fiquei contigo na escola, nem na faculdade. Veja. Tirou o celular do bolso e me mostrou. Uma foto de família. Ela, o marido e uma menina sorrindo. Eu casei cedo. Essa é minha filha. O silêncio voltou a pesar. O chiado dos grilos começava a surgir nos arredores. A gente deve ter sido vítima de algum golpe. Ela continuou. Sei lá, algum alucinógeno. Você, por acaso, estudou no Firmino, em Curitiba? Balancei a cabeça. Eu nunca pisei em Curitiba, Isa. Hesitei e depois completei. Mas essa ideia de ter sido, sei lá, drogados, pode ter acontecido. Ontem à noite, quando você foi embora, um mendigo falou umas coisas estranhas para mim sobre um vórtice. Ela completou. É isso, exato, um vórtice. Disse que a água desse lugar podia, sei lá, transportar memórias, realidades. Ela arregalou os olhos, entre assustada e curiosa. O que você sabe sobre mim? Disparou de repente. E foi como abrir uma comporta. Segurei a mão dela e uma avalanche me invadiu. Imagens, sons, gestos, tudo se misturava numa sensação impossível de conter. Você é de Sagitário. Gosta que eu toque violão enquanto você se balança na rede. Dorme até tarde sempre que pode. Tem uma marca de nascença na parte de dentro da coxa direita, bem perto da... Bom, você sabe. Ama girassóis, adora tirar selfies, mas quase nunca posta. Ela empalideceu. E eu continuei, como se uma voz maior falasse por mim. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro descrevendo o que você gosta, Isadora. Mas é loucura, porque eu nunca acreditei em signos. E eu também não sei tocar violão. E definitivamente, eu não tenho um cachorro chamado Cachalote. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O vento parou. As árvores pareceram suspensas. O único som era do coração disparado em meu peito. Isadora olhava para mim como se visse um fantasma. Tocava os próprios lábios com os dedos, incrédula. De repente, como quem desperta de um transe, ela puxou a mão da minha, deu 2 passos para trás e começou a procurar a chave no bolso da calça. Seus olhos corriam pela estrada, nervosos. Isso é demais para mim, Miguel. Isso é demais para mim. A voz agora era firme, quase fria. Mesmo que tudo isso seja, sei lá, uma realidade alternativa ou flashes de vidas passadas, eu preciso ir embora. Eu tenho que ir embora. Abriu a porta do carro. Eu deixei meu marido e meu filho dormindo no hotel. Logo eles vão acordar. E essa história pode acabar mal. Você tem sua vida também e... Entrou, virou a chave. O motor roncou baixo. Isadora! Tentei chamá-la, mas já era tarde. Ela desviou o olhar, engatou a marcha e sumiu pela curva adiante, levantando uma nuvem de poeira dourada, com o que foi se dissipando devagar. E eu fiquei ali, sozinho no meio da estradinha, com a roupa coberta de pó e barro. O sol, já quase enterrado no horizonte, parecia levar com ele as últimas explicações possíveis. O ano vinha chegando ao fim, e eu, de alguma forma, também.
Capítulo 7. As coisas, a partir daí, deixaram de ter ritmo. A vida, que até então se arrastava num compasso previsível, virou um filme mal editado, com cenas aceleradas e outras em câmera lenta, como se alguém tivesse quebrado o controle remoto do destino. Quando estacionei o meu carro no condomínio, reparei algo que me roubou o ar. Na última vaga, escondido como quem sabe que não deveria estar ali, descansava um carro azul metálico, idêntico ao da Isadora. O pó sobre o capô, riscado pela palma de alguém que o havia tocado recentemente, denunciava. Ali estavam as minhas costas desenhadas naquele capô. Era o carro dela. Não havia como negar. Só duas hipóteses se ergueram diante de mim. Ou o marido descobrira tudo e viera armado com o seu direito conjugal, pronto para destroçar meu peito, ou a sequência de coincidências absurdas, essa conspiração cósmica que deveria se divertir às minhas custas, havia decidido colocar Isadora no mesmo prédio em que eu estava hospedado. O acaso, às vezes, é só um Deus bêbado jogando dados com as nossas vidas. Minha alma congelou quando o elevador se abriu no térreo e ela surgiu, mas não estava sozinha. Atrás dela, o marido, que não tinha nada da figura ameaçadora que eu havia imaginado. Não havia ali o delegado sisudo ou o empresário carrancudo que a minha paranoia arquitetara. Em vez disso, um homem comum, calvo, de barriga suave como um barril de chope, um ar distraído e até gentil. Parecia mais um corretor de planos de saúde ou um técnico de informática de primeira geração que leva balas no bolso para entregar para os alunos. Ao lado dele, o filho, um menino simpático, feições herdadas do pai, sorriso limpo, desses que ainda não foram corrompidos pelo mundo. Foi nesse instante que eu percebi. Não era só a minha alma que congelara, a de Isadora também. O sangue se escondeu de suas faces, deixando-a pálida como se tivesse visto um fantasma. Evitamos encarar um ao outro, mas ao subir no elevador, algo inevitável aconteceu. No quarto andar, um olhar roubado, rápido, mas eterno, selvagem e possessivo. Foi o olhar mais apaixonado que já gravaram em mim. Uma faísca que queimou como incêndio em lençol seco. Saí, segui para o meu apartamento como se tivesse sonâmbulo. Abri 2 cervejas, deixei o celular cuspindo música e me larguei no sofá. O sono veio como uma emboscada, pesado, cheio de labirintos confusos. Despertei com o som de metal arranhando a fechadura. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pesavam toneladas. Quando finalmente consegui, Isadora estava ali, diante de mim, como uma visão que se recusa a se dissolver. Vestido amarelo, bolinhas brancas. Não temos muito tempo, disse sem jeito, a voz trêmula como quem atravessa uma ponte de corda. Como conseguiu adivinhar qual era o meu apartamento? Pela música, Miguel. Não importa, vem. Respondeu, puxando minha mão em direção ao quarto. E o que aconteceu a seguir? O que aconteceu não cabe em palavras. Mas ainda assim, a memória insiste em gravar cada detalhe. Há lembranças que ficam tatuadas na alma, como a primeira vez que se ama alguém, não pelo acaso, mas pela decisão secreta e profunda de que será para sempre. O vestido voou como se tivesse vida própria, desesperado em cair ao chão. Nosso beijo não tinha paciência para delicadezas. Foi urgente, quase violento, como 2 náufragos brigando pelo mesmo ar. Você já beijou alguém desesperadamente? Machuca. Até a testa dói ao se chocar com a outra. Minha boca buscava o gosto da sua pele, como quem procura água. Amei seu corpo, como quem bebe depois de atravessar a seca. Isadora arranhava minhas costas, e a dor vinha junto com um prazer cru, primitivo,
que me deixava zonzo. Eu te amo, pelo amor de Deus, eu te amo, cacete! Gritei dentro da sua respiração. Eu amo teu cheiro, eu amo teu sotaque, o jeito como você segura a xícara, eu amo tudo de você. O tempo parou. Permanecemos assim, entrelaçados. Eu dentro dela, ela dona de mim, como dois culpados, muito satisfeitos depois do crime perfeito. Quando as batidas do coração voltaram ao compasso normal, ela procurou o vestido espalhado pelo quarto, a respiração ainda em pedaços. Eu não sei mais o que é real, disse em voz baixa, olhando em volta, como se procurasse provas da própria existência. Eu lembro de você reclamar do Josias, o seu chefe. Eu lembro das suas dores nas costas, Miguel, da joanete ridícula do seu pé. Eu lembro de ser sua parceira. Mas aí eu olho no espelho e vejo que o meu marido é o Clóvis, que agora está com o Gael no parquinho, lá no térreo. Como sempre esteve, meu marido é o Clóvis. Senti uma lâmina atravessando meu peito. Como vai ser então? Perguntei. Como será, gente? Não será, Miguel? É claro que não será. Sua voz soava como uma sentença. Mas você é minha esposa, poxa. Acha que eu não morri de ciúmes lá no elevador vendo vocês dois juntos? Ah, tá. Então eu devo explicar o que pro meu filho? Que a mamãe é casada com um cara de outra dimensão? Acorda, Miguel. A gente nem sabe se tudo isso é real. Pois isso parece bem real. Reagi erguendo a calcinha dela que estava na minha mão. Isadora ficou vermelha. Arrancou a peça com brutalidade e começou a se vestir. Isso foi um erro, disse alto, como se gritasse para si mesma. Eu não sei onde estava com a cabeça quando invadi o teu apartamento. Escuta, tentei segurar seu braço. Cheguei perto, tão perto que podia mergulhar no verde daqueles olhos. Mas não soube o que falar. Isadora me olhou como quem olha uma estrada sem saída. E sem dizer mais nada, deixou o apartamento. Ficou o cheiro dela nos lençóis, impregnado em mim como uma marca de fogo. E eu fiquei maluco, despedaçado, acreditando e duvidando de tudo ao mesmo tempo. Capítulo 8. Acordei sem dor de cabeça, e isso por si só já era um milagre. Meu corpo sempre parecia cobrar juros das noites insones, das cervejas em excesso e dos pensamentos que latejavam como enxames. Mas aquela manhã, ou seria já quase meio-dia, havia uma clareza inesperada, uma trégua. E foi então que eu percebi o peso no peito, algo macio, quente, vivo. Abri os olhos assustado e dei de cara com ele, com a língua de fora, arfando como quem sorri de pura malícia canina. Cachalote! Exclamei entre atônito e feliz, quase rindo. E antes que eu pudesse me mover, a voz dela atravessou o quarto, como um raio de sol que insiste em furar a cortina. Deixa ele, amor. Era Isadora. A palavra em si já era um alicerce, uma confirmação de existência. Sua voz soava como um selo da realidade. O braço dela se estendeu por cima do meu pescoço, num gesto íntimo demais para parecer um sonho. Olhei ao redor e tudo estava errado, ou certo demais. Atrás do cachorro, pendurado na parede, repousava um violão. Não qualquer violão, o meu violão. Um instrumento que minhas mãos nunca aprenderam a tocar, mas que ali parecia carregar marcas do meu uso. Pequenos arranhões familiares, como cicatrizes compartilhadas. Sentei-me completamente em choque. Não era a minha casa, nem a de Isadora, com o tal do Clóvis. Era a nossa casa. E claro, sempre tinha sido, em Águas de Lindóia, nas ruas inclinadas que cheiravam a eucalipto molhado e lembrança de infância. Tudo tão lógico, tão natural,
que eu me senti um idiota por algum dia ter duvidado de toda aquela realidade. Fechei os olhos em um instante. O cachorro saiu trotando em direção à sala e logo senti a claridade mudar. A luz tímida do sol, filtrada pela cortina, foi eclipsada pela silhueta de Isadora, que se inclinava para me beijar. O corpo encostou no meu como quem reclama um direito. Sua perna se enroscou na minha e o mundo inteiro ficou suspenso naquele instante. Apertei-a contra o meu peito. O calor dos seus seios, a respiração acelerada, o cheiro doce da pele, tudo era concreto. Logo sua perna esquerda me cercava, me prendia, me acolhia, e eu já estava dentro dela, perdido no movimento furioso de nossas bocas. Sua língua me invadia como um tsunami que não deixa a margem de fuga, ocupando cada espaço. Quando ela ergueu o dorso, expondo o busto à luz dourada do quarto, entendi com toda a clareza. Isadora era uma visão e uma sentença, linda como um altar proibido, cruel como uma necessidade inevitável. Eu a amava com toda a minha fúria, como quem abraça o fogo sabendo que vai se queimar. Quando enfim nos deixamos cair exaustos, ela ao meu lado, suada e entregue, pude respirar fundo e tentar organizar o caos que me saltava. Mas logo uma enxurrada veio. Memórias novas, frescas, invadiam a minha cabeça como um rio rompendo a barragem. E de repente, eu tinha outra vida inteira em mim. Eu sabia tocar violão, lembrava de livros que eu nunca li, de amigos que eu nunca conheci. Lembrei do dia em que encontrei Isadora pela primeira vez, das viagens que fizemos, das conversas madrugada dentro. A lembrança era tão real quanto a minha própria pele. Lembrei do acordo tácito, não casar no papel, viver juntos como quem aposta no infinito sem burocracia. Lembrei das tentativas de ter filhos, dos tratamentos, da tristeza que se abateu sobre nós como neblina agourenta. Lembrei da culpa, da desistência e da alegria inesperada quando adotamos o cachalote, o cachorro mais teimoso e gordo do mundo. Afundei a cabeça nas mãos. Meu Deus, o que houve dessa vez? Olhei para trás. Isadora estava pálida. Seus olhos, que tantas vezes foram um porto seguro, agora tremiam como quem encara um abismo. Aconteceu comigo também, Miguel, disse puxando a blusa com pressa, como se um pudor atrasado a obrigasse a se cobrir. Sua voz saiu áspera, desesperada. Não foi um sonho. Não foi um sonho. Você está maluco? Pegou o celular e começou a mexer freneticamente. Meu Deus, cadê? A voz dela quebrou e logo veio o choro. O que você está procurando? Perguntei ainda tonto, tentando agarrar alguma lógica. Você não percebeu? Ela gritou e os seus olhos estavam úmidos e vermelhos. Percebi o quê? A nossa vida, Miguel! Nossos filhos! Cadê o Gael? A palavra me acertou como um soco. Puta merda! Levantei num pulo procurando meu celular. Caralho, cadê as fotos da Malu? Cadê, porra? Tentei ligar para Cláudia. Um homem atendeu. Não conhecia nenhuma Cláudia. O vazio me devorou por dentro. Isadora se largou na beira da cama, o semblante grave como uma lápide. Estamos de volta, constatou com a voz soturna. Tentei respirar. Calma, fica tranquila. Isso aqui, essa casa, esse cachorro, deve ser um sonho, pois parece bem real. Ela retrucou, os olhos fixos em mim, a mão trêmula segurando a minha cueca como se fosse uma prova material. Se o mundo onde somos pais for o mundo dos sonhos. Eu balancei a cabeça. É impossível, Isa, disse vestindo a calça às pressas, como quem se prepara para uma batalha. Eu vivi tudo aquilo, eu lembro, poxa,
Eu lembro o dia que a Malu nasceu, cada aniversário dela, as viagens, as lições de casa, o jeito como ela mordia o lápis. Essas coisas não se sonham. Ela se levantou nervosa. Aonde você vai? Perguntei. Tomar um café, respondeu seca, saindo do quarto. Eu não aguento tudo isso sem cafeína. Ouvi sua voz ecoar da cozinha, trêmula, irritada. Cadê a porra do café, Miguel? Eu comprei ontem, resmunguei com a cabeça latejando. Lá na outra dimensão. E voltei naquele corredor. Na hora que eu te conheci, eu voltei no corredor e comprei o café, o extra forte. Um silêncio pesado caiu, cortado apenas pelo latido de Cachalote. Cachalote, sai pra lá, sai daqui! Gritou Isadora exasperada. Olhei o relógio. Já passava das 11. O mundo lá fora continuava a girar, indiferente às nossas rachaduras internas. Já é mais de 11 horas. Falei tentando normalizar o absurdo. Vamos comer algo na padaria, ou já pular direto pro almoço. Vesti a camisa devagar, como se cada botão fosse uma sentença. Precisamos ir até o prédio onde estávamos hospedados. E naquele instante eu percebi, o último dia do ano não seria apenas mais uma virada de calendário. Seria um mergulho na encruzilhada entre o real e o impossível. Capítulo 9. Ao que parecia, continuávamos no último dia do ano. O calendário insistia em repetir-se como uma música arriscada no vinil, mas o arranjo era outro. A cidade respirava sua expectativa de Réveillon. Ruas lotadas, barulho de preparativos, turistas desfilando com óculos de plástico dourado e chapéus baratos comprados nos camelôs. Era o mesmo 31 de dezembro para todo mundo, mas não havia sinal das nossas respectivas famílias, nem a sombra delas no condomínio, nenhum rosto conhecido no restaurante em que tínhamos almoçado no dia anterior, nada. A sensação era clara. Definitivamente, não era o meu universo de origem. Por outro lado, tudo ali me soava íntimo, quase caseiro. As pessoas nos cumprimentavam nas calçadas com naturalidade. Digo, quem morava lá, os moradores de Águas de Lindóia, como quem reconhece um velho vizinho de infância. A moça do mercado sorriu para mim com a mesma confiança de quem já me vendeu fiado. O Reinaldo da padaria perguntou se eu ia querer o de sempre. E aquilo me feriu como uma verdadeira alternativa incontestável. Nós éramos um casal aqui, conhecidos, nomeados, encaixados numa rotina tão convincente que me doía resistir. Voltamos para nossa casa. Isadora prendeu os cabelos num coque mal feito e saiu com o Cachalote para passear, enquanto eu ainda me agarrava ao celular, tentando rastrear os escombros da vida anterior. A cada busca, um vazio maior. Clóvis não era delegado como Isadora tinha dito. Talvez numa tentativa inconsciente de torná-lo mais ameaçador, mais viril do que realmente era. Descobri, como já pressentia, que ele era apenas um dedicado professor de matemática, paciente como quem decifra equações insolúveis todos os dias. Mas não havia traços do Clóvis nesse universo. Nenhuma foto, nenhuma lembrança, nenhum aluno que lembrasse o nome. Cláudia, minha ex-esposa, provavelmente usava outro sobrenome, o do marido daqui. Eu caí em buracos sem fundo em cada pesquisa, como se a internet fosse um livro mal editado, com páginas arrancadas. Minha cabeça latejava, meus dedos tremiam, minhas roupas, reparei, cheiravam a cigarro. O cinzeiro da sala transbordava bitucas, e o espelho devolveu um reflexo um pouco mais magro, mais cansado. Eu fumava nesse universo. Deixei a casa. Precisava caminhar. O ar da cidade parecia mais denso, como se fosse feito de memórias compartilhadas. Segui sem destino até encontrar Isadora. Ela estava na beira do lago, o mesmo onde velhas senhoras alimentavam carpas gordas com pão amanhecido. Cachalote permanecia sentado ao seu lado,
tão plácido quanto as águas do lago. Ele estava acostumado a passar tardes de sábado por ali com ela. Era o lugar onde Isadora gostava de refletir. Aliás, bem próximo ao coreto onde encontrara com ela no meio da madrugada anterior. O reflexo do sol trêmulo sobre a água desenhava fractais dourados no rosto dela. Sentei ao seu lado em silêncio. Esperei que fosse ela a abrir o espaço entre nós. Sabe, eu pensei bastante, Miguel. Disse sem me olhar, os olhos fixos nas capas que se moviam preguiçosas, como pensamentos antigos. Eu amo muito meu filho. E tenho certeza de que você faria qualquer coisa pela Malu. Eu morreria 1000 vezes por ela. Respondi sem hesitar. Eu sei disso. Eu te conheço. Embora esse seu lado paizão seja novidade para mim. E então virou o rosto, me encarando com uma doçura cansada. Não nos conhecemos ontem, né, Miguel? Sorri, mas o sorriso era uma navalha. Só no mundo anterior. Ela balançou a cabeça, como quem reconhece uma dor antiga. É sobre isso que vivemos nos últimos anos lá, Miguel. Eu passo o dia inteiro resolvendo o problema dos outros. Trabalho, contas, meu pai, a mãe do Clóvis, a reunião da escola, dos boletos, IPVU, IPVA, imposto de renda. Eu e o Clóvis não temos um minuto de paz. Vivemos para os outros, não para nós. Eu sinto que envelheci uns 10 anos em poucos meses. Senti meu peito arder. O que você está querendo dizer, Isadora? Ela respirou fundo, fechando os olhos. Você sabe. Você quer desistir da vida lá? Ela virou o rosto. E pela primeira vez eu percebi que a fadiga dela era mais profunda do que qualquer ruga. Eu não sou mulher de largar meu filho por homem nenhum, nem por você. A voz dela tremia. E pelo que eu te conheço, você também não colocaria isso em pauta. Baixei os olhos, mordendo a boca. E então? Então eu não sei, Miguel. A frase caiu como uma pedra no lago. Eu só tô cansada. Eu tô exausta. Quando acordei hoje e vi você e o cachalote, me deu um alívio. Fazia anos que eu não dormia até essa hora. Peguei a sua mão. Eu também. Aqui temos responsabilidades, claro, mas, sei lá, tirando o aluguel e a ração do cachorro, a vida parece mais leve. A gente viaja, acampa, se perde nas estradas. Seus olhos se acenderam. É isso, Miguel. Sorriu pela primeira vez no dia. O mochilão para Machu Picchu. O último porre em São Tomé das Letras. Nossa terceira lua de mel em São Pedro do Atacama. Olha o tanto que a gente viveu aqui. Até pular de paraquedas pulamos ano passado. Lá a gente só paga contas. Apertei sua mão. E passa a noite inteira apagando incêndios alheios. Ela mordeu o lábio inferior. É isso, amor. Eu só tô cansada. Não é culpa do Clóvis, ele faz o que pode. Ele vem aguentando a barra. E olha que eu tenho sido distante dele há meses. Uma fisgada de ciúme me atravessou. Você não precisa me contar essas coisas. Respondi magoado. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Será que a gente não pode ficar aqui? Pelo menos uns dias. Sua voz era um sussurro contra a minha pele. 2 dias para dormir sem parar. 2 dias só para transar e depois a gente vai para São Tomé fumar um baseado e rir da vida. Você leva um violão, a gente vê o pôr do sol e... ri baixo, com uma dor feliz no peito. Seria ótimo, meu amor. Seria ótimo. Passeamos pela cidade como turistas de nós mesmos. Almoçamos num restaurante simples, onde a garçonete nos tratava como fregueses de sempre. Compramos frutas no mercado, ouvimos um sambinha preguiçoso saindo do boteco da esquina. Era como se a vida tivesse nos oferecido uma segunda chance, embrulhada em papel colorido. À tarde voltamos para casa. Cochilamos juntos.
o corpo dela encaixado no meu como se fosse a única forma possível de dormir. Quando acordamos, fizemos amor outra vez, lento, cúmplice, como quem sabe que o tempo pode acabar a qualquer instante. Decidimos então não decidir. Viveríamos um dia de cada vez. Fingiríamos que o mundo não nos cobraria respostas imediatas. Ai, pena que estávamos redondamente enganados. Capítulo 10. O último minuto do ano. Era a noite da virada. O relógio marcava um pouco mais das 11 horas quando terminamos de nos arrumar. O mundo lá fora vibrava em antecipação, como se cada lâmpada, cada música, cada risada estivesse carregada de eletricidade própria. As ruas pulsavam com a expectativa da meia-noite, um novo ano, no futuro. Isadora estava pronta antes de mim, como sempre. Vestido leve, cor de creme, parecia feito para a noite de verão. Os cabelos castanhos soltos caíam como ondas sobre os seus ombros, e uma brisa travessa insistia em brincar com as mechas. Havia um brilho em seus olhos verdes que nem mesmo a luz amarelada do quarto podia explicar. Era algo de dentro, como se a vida inteira dela tivesse se concentrado ali, só para mim. Abracei-a sem pressa, sem medo de parecer ridículo. Encaixei seu rosto sobre as minhas mãos e mergulhei no fundo do olhar dela. Aquele abismo sereno onde tudo fazia sentido. Eu te amaria 1000 vezes, em todos os universos, em todas as minhas vidas, murmurei, e a minha voz soou como um juramento feito ao próprio tempo. Ela sorriu, suave e inevitável, antes de encostar seus lábios nos meus. Eu quero ficar com você para sempre, respondeu, e era como se tivesse me devolvido o coração que eu acabara de entregar. Nos beijamos como quem sela um pacto invisível. Lá fora a cidade chamava. Descemos pela rua que levava à avenida principal. O ar estava carregado de cheiros doces de milho assado, espetinhos, algodão doce, pipoca manteigada. Os sons da banda ecoavam no palco montado do lado do lago, misturando guitarras elétricas com aplausos. A multidão já tomava conta de cada espaço livre. Turistas com taças improvisadas, famílias com crianças nos ombros, casais de mãos dadas. Eu e Isadora caminhávamos lado a lado, os dedos entrelaçados, como se estivéssemos costurados por um destino comum. A cada passo, parecia que atravessávamos não apenas uma avenida, mas a própria fronteira entre os mundos. O calor humano nos envolvia. Corpos esbarravam, risos surgiam ao redor, flashes de celulares pintavam o ar de luz azulada. Já passava das 11 da noite. Faltava apenas 1 hora para o mundo virar. Mas bastam segundos para o destino fazer sua própria reviravolta. Uma onda de turistas passou por nós, empurrando, rindo, disputando espaço perto do palco. Por instinto, soltei a mão dela por um momento. E foi um instante, mas foi o suficiente. Quando tentei reencontrá-la, ela já não estava mais ao meu lado. Olhei em volta desesperado. Os fogos de artifício explodiam timidamente no céu, confundindo a minha visão. As luzes do palco piscavam em cores frenéticas. Gente demais, rosto demais, vozes demais. Isadora! Gritei, mas a minha voz se perdeu em meio a um refrão que a multidão cantava. Comecei a andar rápido e depois a correr. Esbarrei em desconhecidos, derrubei copos de plástico, ouvi xingamentos. A angústia me devorava a cada passo. Cada minuto parecia um ladrão. E foi então que ele surgiu, no meio da praça, sob a sombra parcial de uma árvore, parado como se me esperasse. O mendigo do vórtice. Mas não era mais um mendigo. Agora era outro homem. Bem vestido,
camisa florida aberta no peito, dentes brancos como propaganda de creme dental, sapatos de couro impecáveis, um relógio caro cintilando no pulso. E claro, um coquetel tropical servido numa casca de abacaxi na mão esquerda, com um guarda-chuvinha colorido e tudo. Ah, Miguel! Sorriu sorridente, como se fôssemos velhos amigos. Parei em choque. Você... Minha voz saiu quase como um rugido. Você sabe de tudo! Onde é que está Isadora? Onde? Ele deu um gole preguiçoso no drink e estalou a língua. Que delícia! Calma, viajante. Você está fazendo as perguntas erradas, Buddy. O tom dele era debochado, quase divertido. Não brinque comigo. Avancei num passo. Hey! Levantou a mão teatral. Relaxa aí, macho alfa de condomínio. Eu sei que você tá pilhado, mas não adianta rodar feito uma barata tonta. Vem, vamos sair dessa barulheira. E sem me esperar, começou a caminhar pela praça, desviando dos turistas com a naturalidade de quem sempre teve controle do cenário. Segui-o porque não havia alternativa. Ele nos levou até um canto mais ermo, próximo ao lago, onde as capivaras tentavam dormir apesar do caos humano. O som distante da banda parecia amortecido ali, como se tivéssemos atravessado uma cortina invisível. Pronto! Disse ele recostando-se numa árvore. Aqui dá para conversar sem precisar berrar. Eu respirei fundo, já sem paciência. Então me diz, onde é que está Isadora? Ele sorriu satisfeito, como quem aguardava essa deixa. Calma aí, Buddy. Está tudo bem. Ela está com um dos nossos. Meu sangue ferveu. Se você fizer algo a ela, eu vou... Ele me interrompeu com uma gargalhada alta, debochada. Ah, eu sei. Você vai me bater, não vai? Igual um valentão do ensino médio, não é? Ah, você pensa que eu não te conheço, Miguel? Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você nunca foi de violência? E, por favor, não estrague esse clima, tá? É ano novo, não é hora pra briga. Eu cerrei os punhos, mas ele não parecia nem um pouco preocupado. Então, o que tá acontecendo? Ele ajeitou o colarinho, tomou outro gole no canudinho e falou com a calma irritante de um guia turístico. Essa mesma conversa que estamos tendo, ela também está tendo, mas com a Claire. E quem é Claire? Retruquei perdido. Ele riu. Eu já respondi antes, mas tudo bem. Eu vou ser sucinto, porque, veja bem, o ano está acabando. E você sabe, o portal. Engoli seco. O que vai acontecer quando o ano terminar? Ele ergueu o abacaxi como se brindasse. Ora, tudo se acaba, meu amigo. Tudo volta a ser como antes, ou como agora. Então não podemos ficar aqui por mais uns dias, assim do jeito que está? Perguntei quase suplicando. Ele suspirou teatral. Seria bom, não é? Mas infelizmente tudo se acaba à meia-noite, amigão. Igual ao sapatinho da Cinderela. Mas o sapatinho é a única coisa que fica, corrigi sem pensar. Pois é. Mas por que diabos eu estou discutindo essas coisas de contos de fada contigo? Vamos ao que interessa. Ele deu um gole final no drink e arremessou o abacaxi no lago, assustando as capivaras. O que queremos é simples. Que vocês escolham. E tem que ser logo, antes da meia-noite. Meu coração acelerou. Mas essa escolha é fácil. Já tomamos essa decisão. Vamos permanecer no mundo onde estão nossos filhos. Ele bateu palmas irônico. Bravo! Mas essa não é a pergunta de 1 milhão de rosquinhas, Buddy. Todo mundo sabe que vocês escolheriam isso. Agora vem a parte divertida. Ele se aproximou, os olhos brilhando. Vocês devem decidir agora se, quando voltarem para o universo de seus filhos, um vai continuar a lembrar do outro, ou se vamos apagar todo esse HDzinho de vocês para sempre dessa realidade.
Parei atônito. O quê? É isso mesmo? Escolha difícil, não é? Guardar uma lembrança e viver com essa dor latejando para sempre, ou esquecer de vez e seguir em paz. Eu preciso falar com a Isadora, disse firme. Essa é uma decisão que só podemos tomar juntos. Ele sorriu, quase com pena. Ah, aí é que está o barato, meu caro. Não dá não, tem que decidir agora. Ela também está decidindo nesse mesmo momento, do outro lado da avenida. E olha só, tirou um relógio do bolso dramático. Faltam apenas 15 minutos para meia-noite. É agora ou nunca. Senti o desespero me atravessar. Então eu não vou decidir nada, gritei. Não vou tomar nenhuma decisão sem falar com ela. Ele estalou os dedos. E provavelmente ela está dizendo exatamente isso nesse instante. Mas se nenhum dos dois decidirem, o outro universo implode. E vocês ficam presos aqui, sem família, sem filhos, sem nada. Olha que gracinha de maldade da natureza. O chão pareceu tremer. O vento se ergueu de repente, varrendo a praça. As pessoas começaram a se proteger. Copos caíram, papéis voaram. Vamos, Miguel! Gritou o vórtice, agora sério, a voz engolida pelo vendaval. O tempo está acabando! Decida logo! Você prefere voltar lembrando de tudo o que aconteceu aqui com a Isadora? Ou prefere esquecer e continuar sua vida em paz? Decida logo! Me agarrei a uma árvore. Folhas e galhos voavam em todas as direções. As luzes da cidade piscavam, como se o próprio Réveillon entrasse em colapso. Eu não sei! Berrei, lutando contra o vento. E se a Isadora decidir me esquecer? É um risco que se corre, Miguel! Respondeu ele, quase rindo em meio ao caos. Amar é sempre um risco. Agora você vai ter que decidir. Vai lembrar ou não? Meu coração parecia querer explodir. A cada segundo a ventania aumentava. As pessoas gritavam, corriam. O céu, que deveria estar claro para os fogos, parecia fechado por nuvens pesadas. O vórtice avançou até mim, os olhos faiscando. Rápido! Eu fechei os olhos, respirei fundo e gritei de volta. Tá bom, eu decido! Eu decidi! E no mesmo instante, o vento parou. Tudo se aquietou. As luzes pararam de piscar. As pessoas voltaram aos seus passeios rindo, carregando garrafas de espumante, como se nada tivesse acontecido. O cheiro de fogos queimados já começava a tomar o ar. Não havia sinal do vórtice. E Isadora ainda estava em algum lugar no meio da multidão. Capítulo 11. O sol depois do fim. A multidão respirava em uníssono, como um grande pulmão prestes a explodir em cores e sons. O calor humano misturava-se ao perfume fresco dos sprays de espuma que as crianças disparavam umas nas outras. A maresia inventada pelas garrafas de espumante que já se agitavam antes da hora. Eu estava ofegante, o coração correndo mais rápido que os meus passos, tentando abrir espaço entre corpos suados, gritos e risadas. A procura era absurda, como caçar uma estrela em meio ao clarão do meio-dia. Minha respiração queimava. Eu empurrava ombros, desviava de corpos erguidos, sentia o gosto metálico do suor que escorria até minha boca. Tudo me dizia que era impossível, mas eu não podia desistir. E então, a alguns metros do palco, um pouco à esquerda, eu a vi. A Isadora. Ela estava linda, radiante como o sol que ainda deixava rastros de ouro no horizonte. Seus cabelos castanhos soltos dançavam na brisa quente da noite, cada fio como se fosse afinado por uma orquestra secreta. Seus olhos verdes, tão reconhecíveis, estavam mais vivos do que nunca, refletindo as luzes do palco, as faíscas dos fogos testes, o esplendor de tudo o que é efêmero e eterno ao mesmo tempo. Mas havia mais.
ela não estava sozinha. Bem, é isso. Ela estava abraçada ao filho, aconchegando-se contra o peito. Na outra mão, firme e entrelaçada, estava o marido. Uma família completa, sorridente, feliz, como a moldura perfeita de uma fotografia que não me incluía. A banda atacou um clássico. A praça inteira cantava em coro "É preciso saber viver". A ironia me atingiu como um soco. Fiquei ali, imóvel, engolido pela multidão, sem coragem de avançar nem de recuar. Eu só conseguia olhar. O mundo inteiro parecia reduzido àquela cena. Isadora, Clovis e Gael. Uma constelação onde eu era apenas uma poeira errante. O tempo se comprimiu. Em instantes, a contagem regressiva ecoava pelos alto-falantes. 10, 9, 8... E eu só queria morrer ali. Desaparecer como uma fagulha antes do clarão. 3, 2, 1... O céu explodiu em cores. Fogos desenhavam palmeiras douradas, cascatas vermelhas, estrelas prateadas que tremiam antes de se dissolver. O barulho era ensurdecedor, mas dentro de mim só havia o silêncio. Clovis abraçou a esposa e a beijou ternamente nos lábios. Gael, maravilhado, apontava para o céu, rindo como quem acredita que o universo inteiro havia sido aceso só para ele. E foi nesse exato instante que eu descobri qual tinha sido a decisão da Isadora. Pois, um segundo após beijar o marido, ela olhou, não por intenção, mas por acaso, procurando talvez o vazio, e me viu. Mas no olhar dela não havia nada, nenhuma lembrança, nenhum amor, nenhuma fenda por onde eu pudesse escapar, apenas o vazio. O mundo acabou ali para mim. Saí andando como quem apenas cumpre uma pena numa terra que nunca pediu minha presença. Caminhei até um bar improvisado, pedi uma cerveja. Paguei, abri. O estalo da tampa foi como um veredito. Afastei-me da multidão. Sentei num banco solitário à margem de tudo. O céu ainda se incendiava, mas para mim era só uma fumaça. Meu celular vibrou. Uma voz límpida atravessou o abismo. Alô? Pai? Feliz ano novo. A voz de Malu me arrancou da beira do precipício. E pela primeira vez naquela noite, eu respirei fundo. E os anos se passaram. Eu simplesmente vivi. Não de forma heróica, tampouco trágica, eu apenas vivi, como quem atravessa um rio lento sem lutar contra a correnteza. Dediquei-me a Malu, que crescia rápido demais. Meu casamento com Cláudia já tinha naufragado antes mesmo dessa história impossível começar. Restava ser pai, restava ser presença, e isso eu fui com devoção. Com o tempo dei razão a Isadora. Ela merecia cuidar de sua família sem carregar lembranças que a dilacerassem, sem a sombra de algo que, para todos os efeitos, nunca existira. Eu nunca a procurei, nem em redes sociais, nem em boatos. Eu aprendi a viver na solidão. Mas não era uma solidão triste, era uma solidão que ensina. Eu descobria que estar só não é o mesmo que estar vazio. É muitas vezes uma forma de se reconstruir. Quando Malu entrou na faculdade e foi morar em São Carlos, eu senti o peso da liberdade.
Nada mais me prendia a São Paulo. Meu velho sonho de fugir da selva de concreto finalmente se realizou. E para onde eu fui? Eu fui para lá. Fui para Águas de Lindóia. A cidade onde tudo havia acontecido. Ou não acontecido. O lugar onde a realidade se partira em duas. Eu fiquei feliz em descobrir que, mesmo depois de 11 anos, na verdade 12, a casa em que vivi com a Isadora naquela outra vida ainda estava de pé e disponível. Aluguei-a sem pensar duas vezes. Arrumei tudo ao meu jeito, ou quem sabe, ao nosso jeito. Pintei as paredes com cores suaves, pendurei cortinas leves, deixei espaço para a luz entrar. Nesses 12 anos, eu aprendi até a tocar violão. Eu deixei o meu cabelo crescer, embarquei em viagens improváveis. Eu velejei, eu subi montanhas, eu dormi sob estrelas em desertos. Eu fui fiel à promessa que fiz a ela, viver intensamente, mesmo que sozinho. Eu escrevi poemas, eu compus músicas, pintei quadros, todos em homenagem a ela. Era como se, ao criar, eu a mantivesse viva, pelo menos para mim. Numa manhã de sábado ensolarado, pouco depois do Natal, eu trocava a água do cachorro quando a campainha tocou. Eu abri o portão e lá estava ela, a Isadora. Aos 40 e tantos anos, ela era mais bonita do que nunca. Os cabelos agora mais curtos, mas ainda cheios em movimento, os olhos verdes, eternos, um sorriso contido, nervoso, como quem carrega peso demais para expor de uma vez só. Eu fiquei imóvel, tremendo, é claro. A única coisa que eu consegui dizer foi: pois não? Ela esfregava as mãos ansiosa. Sua voz saiu doce, mas grave. Você me perdoa? Como? Balbuciei. Eu lembro de você, Miguel. Essa é a verdade. Eu também escolhi não esquecer. Eu fiz a mesma escolha que você. O chão desapareceu sob os meus pés. Então, o que mais eu poderia fazer? Disse com lágrimas contidas. Deixar tudo. Jogar tudo para o alto. Correr para te abraçar e abandonar todos os outros. Engoli seco. Então preferiu mentir. Preferiu deixar que eu passasse anos lembrando sozinho. Ela deu um passo à frente. Lembrando sozinho. Eu lembrei de você todos os dias nesses 12 anos. Eu te acompanhei de longe. Inclusive tem um de seus quadros na parede do meu quarto. A moça da varanda. Meus olhos se arregalaram. Ah, moça da varanda? Eu passei meses querendo saber quem tinha comprado aquele quadro pela internet. A fatura estava no nome de uma empresa. Era você naquele vestido amarelo, você sabe. Ela sorriu com ternura. Eu sempre soube. O portão já tinha ficado para trás. O cachorro pulava em volta, latindo como se saudasse um reencontro aguardado. E esse? Perguntou rindo ao acariciar o cão. Esse é o cachalote segundo. Respondi aceitando sua mão. Você resolveu sua vida? Sim, eu resolvi minha vida, Miguel. Eu me separei há 2 anos. Esperei o Gael terminar o ensino médio. Ele preferiu morar com o pai por causa de uma namoradinha. Pensei muito nesse tempo. Houve dias que eu quase larguei tudo para te procurar, Miguel. As responsabilidades. Eu não podia. E agora? Perguntei com a voz trêmula. Você vem para ficar? Você quer recomeçar a sua vida? Ela respirou fundo. Depois deixou a mochila cair ao chão. Depende, disse com um sorriso tímido. Tem café? Ri com os olhos marejados.
só extra forte. Eu acho que eu vou precisar. E na ponta dos pés, tocou meus lábios com os dela. Um beijo que não era o início, nem o fim, mas a confirmação de que certas histórias não se apagam. Não importa quantos universos tentem. Sorri, sentindo o sol atravessar a manhã, aquecendo cada célula do meu corpo. Eu sempre soube. Eu sabia que você existia. Fim do conto. Escrito por Marcelo Fávaro. Essa voz que lhe fala, rouca, tomado por uma faringite, mas ansioso por narrar essa história. Eu não ia esperar. Eu tinha que narrar. Já tinha alguns anos que ela estava pipocando na minha cabeça. Eu sinceramente desejo que, se você tenha gostado dessa história, comente, seja sincero, diga para mim o que você achou. Eu quero compartilhar contigo a sensação de ter terminado de escrever essa história, de ter entregado um filho para vocês ouvirem, e que de todo o meu coração desejo saber como te impactou essa história. Você sabe o que é legal? Às vezes eu escrevo uma história e depois, posteriormente, acabo visitando o lugar onde onde o cenário, né? Por assim dizer. Já aconteceu várias vezes de eu ter escrito uma cena e depois de algum tempo eu passo pelo lugar e a cena volta na minha mente, né? É interessante. Às vezes eu estou lá no centro de São Paulo e eu olho e eu lembro que tal personagem caiu daquela janela ali, ou passou por aquela rua, ou deu um beijo ali naquela esquina, e as coisas são muito vivas para mim. Dá vontade de filmar quando eu estou passando para lembrar, para conversar com vocês. Olha, vocês lembram dessa cena aqui? Quem já ouviu as histórias autorais, né? Esses dias eu estava pelo Copan, e aí tinha uma cena do Steve Today, que morava ali no Copan, né? E parecia que ele estava passando pela minha frente, assim. O legal desses personagens é que eles ganham vida. E eu acabei marcando com a minha família de passar o Ano Novo, justamente o Ano Novo, em Águas de Lindóia. E eu tenho certeza que eu vou lembrar dessa história. Na noite do Réveillon, vai estar muito forte na minha cabeça. E tudo, o lago ali, onde ficam as capivaras, o show, a banda... E o cachalote, né? Que veio o nome também na minha cabeça, sabe-se lá da onde que vem esses nomes, né? O cachorrinho, tadinho, ele ficou lá pro outro universo que explodiu, né? Uma pena. E um conto, às vezes, nasce de uma cena, né? No meu caso, nesse caso aqui, ele nasceu da cena do supermercado, justamente quando ela pede o café para ele entrega para ela como se fosse a esposa dele, mas eles não se conhecem. E somente essa cena ficou um tempo na minha cabeça, bastante tempo. E depois a cena dela entrando no apartamento dele e falando, a gente tem pouco tempo. Era só essas duas cenas que eu tinha. Eu sabia que se passava em Águas de Lindóia, porque quando vinha essa cena na minha cabeça, vinha um supermercado de lá. E não por nada, mas era aquele mercado que vinha na minha mente. Então eu sabia, até pensei no meio da história, trocar o ambiente pela praia, tal, que é mais sugestiva, Ubatuba, sei lá, Ilha Bela, Ilha Grande, sei lá, né? Uma viagem de fim do ano, ela pede mais o ambiente praiano, talvez afetasse o coração de quem estivesse ouvindo com mais facilidade, né? Todo mundo gosta de passar Ano Novo na praia, eu adoro passar Ano Novo na praia, porém era muito forte que se passasse em Águas de Lindóia. Embora eu nunca tenha passado Ano Novo lá. Já fui algumas vezes, gosto de lá, prefiro muito Serra Negra, gosto muito de Serra Negra, mas essa história se passava em Águas de Lindóia. E eu sempre gostei desses romances meio malucos, assim, que mistura ficção científica. Tipo Um Homem de Família, aquele do Nicolas Cage. Nossa, eu acho esse filme tão legal, meu. E eram dois universos também, embora pouco tenha influenciado para eu escrever esse conto, mas é tipo Clique, né, do Adam Sandler. Puxa, que filme incrível também sobre essa coisa, né, de universo, sobre
né, viver o momento ali com a sua família, deixar de viver. E também o que me inspirou foi um conto do Sabaté, tem narrado no canal, chamado A Visita, que conforme eu estava conversando esses dias com um escritor chamado Wesley Calafate. Tem vários contos dele aqui. O Quinta-feira é dilacerador. Digita aí, Calafate, Quinta-feira conta um conto. Dilacerador. E a gente estava conversando sobre essa coisa de viver, de amar, dessa coisa realmente do quanto vale viver um amor. E eu tinha confidenciado a ele que tinha acabado de escrever um conto sobre isso e que queria narrar em breve, né? Então, tá aqui para vocês. Eu gostaria mesmo que vocês comentassem, porque é importante para mim. Eu vou me sentir acolhido se você comentar dizendo o que achou desse conto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.